isso que nós queremos nos tornar ressignifica a nossa vida, a nossa existência, né? Quando Confúcio escreve isso, que apenas os mais sábios e os mais estúpidos não mudam, é claro que a moral dessa história, o que está aí dito, implicado nessa citação, é justamente a possibilidade e o desejo de que haja mudança, de que as outras pessoas que não são sábias e que não são estúpidas mudem. Então, Confúcio está dizendo que fora esses dois, fora o sábio e fora o estúpido, as pessoas podem mudar e elas deveriam mudar. Elas deveriam se modificar. Então é isso que está aí implícito nessa colocação de Confúcio, né, sobre essa necessidade da mudança. E eu vou mais à frente justamente explicitar o que é para Confúcio essa mudança. E a não mudança é o que? É a estabilidade, é as coisas ficarem justamente como estão. É a não modificação, é o que é continuar sendo o que é. Uma referência interessante à ideia de não mudar é a da palavra Estado. Estado mesmo, desse aparato político, né, que comanda grande parte de nossas vidas, né? Esse conceito de Estado vem daí, vem da ideia de uma concepção de alguma coisa, no caso esse ente político, se manter como ele é, permanecer, exatamente a ideia de permanecer. Então não mudar é permanecer no mesmo estado. Isso é a ideia da não mudança. Então Confúcio diz que os sábios e os estúpidos não mudam. Ele fala mais sábios e mais estúpidos, eu vou apenas ficar com sábios e estúpidos. Então, o que são esses dois para eles não mudarem? Né? Por que eles dois não mudam? E assim a gente vai se esclarecer melhor, né? Até chegarmos ao ponto de entender as razões para não mudar. Estúpido ou estupidez é uma palavra que vem de uma raiz latina, vem do latim, e nessa raiz está embutida a ideia de alguma coisa que não reage a estímulos. Então, dessa mesma raiz vem a palavra estúpido, vem estupidez, vem estupor, vem estupefato também, né? Então, no fundo, a ideia que está embutida aí é de alguém que não reage a estímulos. Seria a ideia mais fundamental. Isso também ganha a acepção, né, consequentemente, de alguém que não reflete, que tem uma inteligência muito lenta. A pessoa não reage apenas a estímulos externos, mas ela também não reage a ideias, ela não reage a algo que é dito para ela, não reage a uma piada e por aí vai. Então, uma pessoa que não parece muito presente mentalmente. Esse conceito clínico de estupor, né, que está associado à mesma raiz de estúpido, designa um estado clínico justamente de um indivíduo que fica impassível, né, diante daquilo que acontece ao redor dele. Isso é um estado clínico. Um teólogo alemão, o Dietrich Bonhoeffer, que tem inclusive o mérito de ter lutado contra o nazismo. O Bonhoeffer foi uma das pessoas que na Alemanha planejou um atentado contra Hitler. Não deu certo, ele foi preso por isso. Ele foi publicado, as suas cartas da prisão foram publicadas, é muito interessante ler. E essa personalidade, Dietrich Bonhoeffer, ele disse que a estupidez ela é mais perigosa que a maldade, porque é difícil fazer alguma coisa contra a estupidez. E essa pessoa, então, estúpida, ela tem uma consciência
que a gente não percebe de si mesma, não se sabe que consciência que ela tem de si mesma, e se ela não reage bem aos estímulos, ela tem um problema de adaptação, ela é uma pessoa mal adaptada, e por isso tudo, por essas razões, se supõe que essa pessoa não encontra nenhuma necessidade de mudar, né? Ela não considera um estímulo em função do qual ela mudaria. Então é por essas razões que a gente pode interpretar que Confúcio diz que o estúpido não muda. O estúpido ele não tem uma consciência tal que o mande se modificar. Então essa seria a razão em relação ao estúpido. E aí vem os sábios, né? Confúcio também diz que o sábio não muda. Em Os Anacletos, que é o livro de Confúcio, o livro conhecido de Confúcio, se encontra uma concepção de sábio. Numa das poucas passagens onde ele dá a ideia da sua concepção de sábio, ele diz que o sábio é aquele que dá generosamente ao povo e presta auxílio às multidões. Então o sábio, ele designa o sábio como sendo aquele que vive em função dos outros, que se ocupa com os outros. E não à toa, e justamente por isso, ele se refere ao sábio como sendo raro. É a figura mais rara que ele identifica. Em outra passagem, ele diz que não encontrou ainda um sábio. Ele mesmo não se via como um sábio. E o sábio, para Confúcio, é uma das figuras ideais, é um dos caráteres morais ideais que tem. Ideais no sentido de caráteres puro. Ele identifica figuras puras e pensa quais são os tipos de caráter que existem. E o sábio é o tipo mais alto de caráter moral. E por isso ele diz que é um raro. Depois ele identifica um tal de homem bom ou completo, que ele atribui apenas a um governante bom que governa em favor do povo, para o bem do povo. É o homem bom ou completo. E abaixo dele vem o cavalheiro. E por fim, o homem comum. O homem vulgar ou o homem comum. Certamente, quando Confúcio diz ou pensa, né, que todos então podem mudar, ele está imaginando essas pessoas comuns, essas pessoas que são vulgares. E aí está o ponto importante. E aí se compreende a ideia de mudança de Confúcio. A mudança que Confúcio traça, ou espera, ou recomenda, ou prescreve para as pessoas é mudar para se tornar um cavalheiro. Cavalheiro é o tipo de caráter moral que ele seleciona como sendo o tipo de caráter alcançável. Então, quando se trata de mudança para Confúcio, trata-se de se tornar um cavalheiro. E eu quero acrescentar dessa vez, né, que pode se tornar um cavalheiro ou pode se tornar uma dama também, né? Confúcio certamente não estava preocupado com essa questão de gênero, porque ele estava justamente olhando para aquela parcela, vamos dizer assim, da população, ou para aquele tipo humano que precisava urgentemente passar pela mudança, que era o tipo homem, né? E era o tipo homem justamente em razão, uma das razões fundamentais para isso era a violência. Esses sábios axiais estavam preocupados com a violência, com a preservação do humano, com a preservação da dignidade. Eles sabiam que eles precisavam de educar moralmente o homem, o ser masculino, né? O gênero masculino. Mas nós podemos pensar que Confúcio, quando ele fala de cavalheiro, ele aceitaria, né, nos tempos de hoje, nós pensamos também na dama. Então essa é a mudança que Confúcio pensa. Então o sábio não precisa mudar porque ele é generoso. Ele é altamente generoso. Ele se dedica aos outros, ele presta auxílio aos outros. A primeira pessoa a ganhar o prêmio da Fundação John Templeton foi justamente a Madre Teresa de Calcutá, em 1973. Né? Então eles escolheram essa Fundação Templeton, que promove
os estudos acadêmicos, científicos, eruditos sobre as virtudes humanas ou sobre a espiritualidade, eles separaram o primeiro prêmio deles em 73 para Madre Teresa de Calcutá, justamente uma pessoa dedicada aos outros. Então o que Confúcio pensa é, bem, o que mais pedir dessa pessoa, do sábio? O que mais pedir de uma pessoa que dedica a vida a auxiliar os outros, a apoiar os outros? Né? Poucas coisas mais poderia ser pedida, ser demandada dessa pessoa. Então, o sábio, por isso, também não muda. E Confúcio também designa a sabedoria como sendo uma virtude, ao lado da coragem, ao lado da benevolência. E a virtude da sabedoria é aquela virtude que dá a condição para que alguém seja perfeito no seu julgamento entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. E a perfeição desse discernimento também serve para identificar o caráter das pessoas, né? Para saber o que as pessoas, do que é feito moralmente as pessoas. Então essa é a sabedoria que como virtude também faz o sábio. Então, mais uma vez, o sábio é outra figura que, dada esse nível de excelência moral, Confúcio pensa que ele não precisa mudar. E aí chegamos então, né, no momento de entender bem o que é a mudança. Então eu já anunciei que a mudança em Confúcio é se tornar um cavaleiro, se tornar dama. Portanto, para Confúcio, há um projeto. Se todos podem mudar, que não são sábios nem estúpidos, o homem comum pode mudar. E para Confúcio trata-se de se tornar um cavaleiro. Isso é um projeto moral que ele trata. Isso é claramente um projeto moral. E eu enfatizo, né, o fato de que isso é um projeto moral, porque do ponto de vista da moralidade, isso pode ser entendido de uma maneira muito específica, de uma maneira até técnica, e é isso que é interessante transmitir para você hoje, né? A moralidade ela tem necessariamente a ver com responsabilidade, acho que isso é fácil de entender, e por isso ela também tem a ver com liberdade. É porque eu posso escolher, é porque eu sou livre para escolher que eu posso e devo ser responsabilizado pelas escolhas que eu faço, pelas decisões que eu faço. Então, quando se fala de moralidade, está embutido aí tratar de responsabilidade, e então está embutido aí tratar de liberdade também. E aquilo que não pode mudar segue o que se chama de um princípio da identidade. Então, o princípio da identidade, ele diz, aquilo que é. Então, identidade é um termo que aponta ou designa a natureza de cada coisa. Então, tudo que existe tem uma identidade própria, tudo que existe é caracterizado de uma maneira específica, né? Tudo que existe tem a sua carteira de identidade que é particular, né? E o que é o real, portanto, as coisas que são reais, elas, em princípio, num determinado momento, no presente, elas não mudam, elas são. E por isso a ciência se dedica ao real, né? A ciência se dedica a estudar as coisas que são. Esse é o campo da ciência. O campo da identidade, vamos dizer assim, é o campo da ciência, é o campo dos fatos. E o que não muda. Mas quando a gente pensa em ser humano, isso é diferente. O ser humano ele nasce como uma coisa aberta. E uma característica importante do ser humano, como sendo um sistema aberto, não totalmente previsível, é o mero fato de que o ser humano sonha. Há duas coisas que a mente humana faz, né? Ela sonha com algo que é diferente do real. Isso já é, em si, uma condição mental que, vamos dizer assim, favorece a mudança. E, associada a isso, a mente humana também se projeta. Então, já falei numa outra transmissão sobre a moralidade em Freud, né? Sobre o conceito de ideal do ego, né? Então, em um determinado momento, o indivíduo infantil ele toma
os pais, né, esses seres de referência, esses indivíduos de referência para ele, em algum aspecto como ideal. E ele se projeta nos pais, se projeta no sentido de se pensar e de desejar ser como. E depois isso vai se ampliando, né? A criança encontra outros indivíduos de referência ao longo da vida e vai também desejando ser como. Então esse é outro movimento da mente humana, que é se projetar para fora de si mesmo, para além de si mesmo, desejando ser uma outra coisa. Então isso é da natureza da mente do humano. E é justamente por isso, porque isso faz parte da natureza da mente do humano, que o ser humano ele não é um ser. A sua essência não é de um ser apenas. O ser humano é um ser, ele obedece a esse princípio da identidade pela sua constituição, né? Tem várias coisas aqui na nossa Constituição que é dado, né? O corpo de cada um, os processos corporais, alguns processos mentais, isso tudo está no campo do ser, tem uma dinâmica própria, né? Então, ciências médicas, biológicas compreenderam essa identidade do corpo e ciências psicológicas compreenderam também a identidade da mente. Neurociência também, identidade da mente. Mas há uma janela, né, que eu estou chamando de sonho, que eu estou chamando de projeção. E esse é o campo, então, do nada. Do nada no sentido de que é algo incógnito, né, o que o ser humano pode se tornar. Então o ser humano nasce, ali é um começo, e como essa história vai continuar, qual vai ser esse processo individual, isso não se sabe. Isso é um nada, como uma lacuna, como algo desconhecido. Portanto, o ser humano tem como tal a vocação de ser um projeto. Isso que é interessante mencionar, tendo eu já dito, né, que Confúcio ele traça um projeto de mudança que é de se tornar um cavaleiro ou de se tornar uma dama. E isso está totalmente em sintonia com o que é de fato o ser humano. O ser humano ele se faz, ou se assim escolher, e este é o ponto, ele se faz pelo fim que ele define para si, pela meta que ele define para si. Ele se faz por aquilo que ele não é e por aquilo que ele quer se tornar. Isso traça o percurso dele. E quando o ser humano não faz isso, quando o indivíduo não faz isso, quando ele não define, não escolhe moralmente o que ele quer se tornar, ele é predominantemente papéis sociais. E quando ele é papéis sociais, quando ele, sim, escolhe ser uma determinada profissão, ele escolhe uma determinada ocupação, quando ele está numa determinada posição, mesmo familiar, apesar disso ter sido escolha, isso vai ser vivido, ele vai atuar nesse papel conforme o script relacionado a esse papel. Então isso seria uma espécie de heteronomia, uma espécie de regra de fora que diz para ele como ele deve agir. E o indivíduo só rompe a regra desse script quando ele assume agir moralmente conforme uma ideia de dignidade. Porque quando ele faz essa opção de agir moralmente, ele só de fato age moralmente quando ele age pela própria moral, pelo benefício da própria moral, não pelo ganho, né? Mas pelo benefício que a própria moral é. É assim que pensou Confúcio, é assim que pensaram outros filósofos, como Kant, por exemplo, né? Eu ajo moralmente quando eu ajo pelo valor da própria moral. Que em Kant, por exemplo, é a dignidade. Quando eu ajo pela própria dignidade humana, né? de tomar o humano como um valor em si mesmo. Quando eu ajo assim, eu ajo de fato moralmente. E essa opção estritamente moral, que é pelo valor, ela rompe os papéis sociais, porque os papéis sociais eles são papéis funcionais, né? E quando eu tomo essa decisão de fazer
o que é bom, às vezes contrariando o papel, então eu ajo de maneira realmente livre. Essa é uma maneira autônoma de agir. E nesse sentido, agir moralmente conforme essa dignidade da pessoa, essa é a ação mais autônoma que se pode ter. Porque ela está atrelada apenas a esse valor e não a uma finalidade prática qualquer. A qualquer finalidade outra, né, que não seja do próprio valor. Não é por um ganho, é pelo próprio valor de se agir moralmente. Não tem uma recompensa para isso, né? E é por meio disso, quando eu não estou buscando um interesse de ganho particular e apenas estou obedecendo, seguindo esse dever da moral, que é a dignidade, com as virtudes atreladas a isso, então aí eu estou agindo moralmente, estou agindo de maneira autônoma. Portanto, quando se fala das razões de agir, as razões para mudar, né, para agir moralmente, então para mudar, essas razões estão atreladas ao que é humano, à própria humanidade, né, no sentido de que a humanidade é um sistema aberto, está se agindo no sentido de mudar também pela própria moralidade, que traz a possibilidade de escolha, que traz a liberdade de escolher, né? Está se agindo para mudar também pela individualidade, no sentido de vivenciar o que a pessoa de fato é. É aí que uma pessoa humana ela se realiza, né? Quando ela consegue agir pela estrita moralidade no sentido da dignidade dela mesma. Então, quais são as razões para mudar? São as razões de se tornar mais humano. Uma das razões é se tornar mais humano. Uma outra razão é viver a liberdade e assumir a responsabilidade, ou seja, realizar em si a moralidade. E uma outra razão para mudar é também viver a individualidade. Então, quando eu fiz a live sobre o Evangelho de Oscar Wilde descreve Jesus como sendo um individualista, no sentido de que ele estava ali vivendo o seu princípio de dignidade, que também implicava honrar a dignidade dos outros, independentemente de quaisquer coisas. E às vezes essa expressão de individualidade e também de liberdade, ela se torna mais evidente quando, fazendo isso, a pessoa faz assumindo vários custos, né? Assumindo um ônus em função dessa moralidade. Então, nessas razões para mudar, tem aí uma espécie de um existencialismo, né, que afirma essa crença na liberdade, essa crença de escolher a ação moral que vai implicar necessariamente uma mudança, porque eu acredito não no que eu sou no presente, eu acredito no que eu serei e naquilo que eu quero me tornar. Que, nos termos de Confúcio, significa se tornar cavalheiro e significa se tornar dama. E o cavalheiro em Confúcio é o portador de virtudes, né? O portador de benevolência, o portador de sabedoria e o portador de coragem também. E é assim que fica, na minha interpretação, explicada essa citação de Confúcio, de que apenas os mais sábios e os mais estúpidos não mudam. Porque esses dois ou não percebem, no caso do estúpido, a necessidade de mudar, ou não precisam mudar porque já está numa posição muito elevada, que é o caso do sábio. Todos os outros, pessoas vulgares e comuns, precisam passar pela mudança, que é feita assumindo o cavaleiro ou assumindo a dama como um projeto moral, como sendo aquilo que eu serei no futuro. E nesse sentido, o futuro, o fim, ilumina o presente. E isso então esclarece as razões para mudar. Então é isso, esse é o recado com essa citação, a partir dessa citação. Eu vou dando aqui alguns instantes para vocês, para quem quiser manifestar alguma coisa, dizer alguma coisa. Eu queria aproveitar, enquanto eu vou dando esse tempo, para ler
algumas citações que são muito esclarecedoras disso que eu estou conversando com vocês, né? E, inclusive passar alguma referência acadêmica também. Então, Sartre, né? Sartre escreveu um livro justamente intitulado O Ser e o Nada. Né? O ser, isso que ele chama de o ser, é aquele que obedece o princípio da identidade. Ele não muda, ele é. E se ele é, ele fica como está. Foi bom ter dito isso, né? Porque eu tinha falado no início da transmissão que vocês vão perceber como que esse assunto mudar é um assunto do cotidiano, né? Porque a gente ouve isso das pessoas e às vezes nós falamos isso, né? Eu sou assim, não vou mudar. Essa frase do ponto de vista moral, essa declaração, essa decisão do ponto de vista moral é no mínimo problemática, né? Para não dizer talvez desastrosa, porque ela nega essa humanidade, ela nega o fato de que o ser humano ele tem essa janela para a mudança, isso faz parte da constituição dele, né? Ele nega a própria moralidade, que embute em si a liberdade, que é a nossa possibilidade de fazer escolhas, de sermos, de nos tornarmos algo diferente, algo melhor, né? De irmos além. E fere também essa declaração à própria individualidade. E esse é um comentário legal de se fazer. Por que que a declaração "eu sou assim, não vou mudar" fere a individualidade? Porque quando nós assumimos essa posição de ser assim e não mudar, a gente está parecendo uma coisa, né, que apenas é. Que está parecendo um objeto que apenas que é incapaz de se transformar. Então é uma baita negação de humanidade, de moralidade, de individualidade, a declaração "eu sou assim, não vou mudar". Então essa abertura para a mudança é uma abertura muito importante. Então é assim que eu dizia, né? Declarar "eu sou assim, não vou mudar" é algo que a gente ouve na nossa vida. E por isso é importante refletir quais são as razões para mudar. As razões para mudar é viver a plenitude do que nós somos como seres humanos. Então a primeira citação que eu ia ler, e depois eu vou considerar um comentário aqui no chat, diz: escolhermos é nadaficarmos. É nos tornarmos nada. Escolhermos é tornarmos nada. Isto é, fazer com que um futuro nos venha anunciar o que somos, conferindo um sentido ao nosso passado. Então, quando nós escolhemos moralmente, a gente faz com que isso que a gente quer se tornar no futuro dê sentido para o nosso... Aqui é dito para o nosso passado, mas para o nosso presente e para o nosso passado. Isso que nós queremos nos tornar ressignifica a nossa vida, a nossa existência, né? E é quando a gente se considera diferente das coisas, né, da realidade que é quando a gente se considera distinto disso, que a gente encontra, então, os meios para mudar. E Sartre disse que o diferente do ser é o nada, porque o nada é um vazio, é uma lacuna, é um desconhecido que a gente pode tomar em nosso favor para nos tornarmos aquilo que nós escolhemos nos tornar. Segundo Confúcio, cavalheiro ou dama. A Roselma escreve: quem não vive para servir não serve para viver. Isso é um dito bem popular, né? Deixo essa citação para nos inspirar na nossa jornada de buscarmos a melhor versão a cada dia. Obrigado, Roselma. Obrigado até por essa expressão, né? Então, compreender as razões para mudar é compreender a razão e os modos, os meios para nós nos tornarmos a melhor versão de nós. Muito obrigado, Roselma, por isso. De novo, te agradeço, né? Então, esse projeto que a gente pode escolher é um projeto que vai fazer de nós a melhor versão de nós mesmos. E o que eu estive dizendo aqui é que essa melhor versão de nós mesmos, conforme a razão da humanidade, a razão da moralidade, a razão da individualidade, essa melhor versão de nós mesmos precisa acontecer pela integridade. Digo, aqui é um conceito que reúne
habilidades morais, reúne características morais que nós temos. Então a Roselma diz, né, quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Ou seja, quem quer viver sem esse modelo do sábio, né, que está aí dando generosamente, que auxilia generosamente, ou seja, está servindo aos outros, essa pessoa não está vivendo. Porque a vida é essa escolha moral. Isso é a vida, né, no sentido pleno da palavra. Né? Essa é a vida no sentido moral do termo. A vida no sentido moral significa se tornar. A vida no sentido moral significa escolher o fim para o qual você dirige a sua existência. Isso é a vida no sentido moral. Né? Então, muito boa essa citação, Roselma. Obrigado. Tá bem, queridos? Então tá aí como um projeto se tornar a melhor versão de si pela integridade. Eu quero mencionar só mais uma citação antes do fim. O homem só é livre porque é um ser que é originalmente projeto. Então, já de cara, por ser humano, nós somos um projeto, isto é, nós somos definidos pelo fim. É claro, né? Isso quer dizer que nós somos um projeto potencial, mas esse projeto precisa ser escolhido. Tá? E aí sim, quando eu escolho esse projeto, a minha vida passa a funcionar em função dele. Então tá bem, querida pessoa, eu paro por aqui, se não há mais nenhum comentário aí no chat. Eu espero que tenha sido claro e útil para você pensar que razões que eu tenho para agora buscar ser mais do que eu sou. Para agora eu buscar ser mais do que eu sou, inclusive em termos de papéis sociais. Ser mais do que um pai, ser mais do que uma mãe, ser mais do que um funcionário, né? Ou ser mais do que qualquer lugar, qualquer nicho que eu assumo na vida social. E está tudo bem quanto a isso. Né? Mas o que eu posso ser mais para além desses papéis que prescrevem o meu modo de ser? Né? Então, de novo, eu vou ser mais do que isso quando eu encontrar em outro lugar, né, em outra dimensão, que é essa dimensão da crença na liberdade, quando eu encontrar aí um ideal para mim. Um ideal de ser. Quando o meu ideal de ser não for um outro papel social. Né? Eu quero me tornar um grande artista, um grande músico. Né? Isso é um sonho que eu já tive. Isso seria mais um papel, né? Mas o que transcende, o que supera tudo isso, o que vai além de tudo isso e o que me acompanha todo o tempo, não obstante eu esteja ali agindo como um pai, agindo como um funcionário, agindo como um artista. Né? Ou seja, o que marca a minha pessoa no sentido mais profundo e mais essencial desse termo. Né? Isso só é resolvido, isso é alcançado pela escolha moral. Então essa mensagem que eu espero que tenha ficado clara para você e que você então, como eu já fiz, né, se examine e encontre as suas razões para mudar, né, e defina o seu projeto. E a moralidade já dá uma grande ajuda nisso, porque ela define como um projeto, né, a virtude, ou as virtudes, né, que é o que eu chamo, né, no conjunto da integridade. E esse projeto foi pensado e definido por diferentes sábios, porque eles perceberam que é por meio da integridade que o ser humano se torna ser humano. Então é o projeto mais essencial que se pode identificar para quem é e quer ser uma pessoa, quer ser gente, né, como se diz. Então está bem? Eu paro por aqui. Obrigado pela partilha, obrigado pela companhia. E eu dou notícia da próxima transmissão, que eu quero que seja semana que vem. Tá bom? Então, obrigado, querida pessoa. Tenha um bom dia ainda, tudo de bom e até o próximo encontro. Até.